para a terra prometida. Lembra os 40 dias, onde Deus fez chover sobre a terra e assim restaurou a terra, né? Aqui um pouquinho antes da leitura que nós acabamos de escutar, na ocasião do dilúvio. A quaresma, este tempo de mais ou menos 40 dias, é um tempo onde nós vamos nos preparando para viver a Páscoa. A Páscoa de Jesus e também a nossa. E viver a nossa Páscoa, na Páscoa de Jesus, significa emendar a nossa vida, voltar ao caminho certo, retomar a estrada, deixar para trás o que não é de Deus e caminhar na amizade com o Senhor. Este ano, inclusive, nós na campanha da fraternidade estamos refletindo sobre a amizade social, porque a quaresma, desde quando nasceu, é um convite para a gente retornar à amizade com Deus. Mas não tem como retornarmos à amizade com Deus se a gente não volta também à amizade com os irmãos e com as irmãs, principalmente no sentido social da amizade, no sentido que ela é uma virtude que nos une, que constrói laços, que faz fraternidade, que cria comunidade, que faz o nosso coração ser aberto a todos e capaz de dialogar. Este é o convite da quaresma deste ano. Vamos entrar com Jesus ao deserto, no deserto. Vamos deixar com que o Espírito Santo nos leve. E aí, eu gostaria que você se perguntasse, meu irmão e minha irmã, para qual deserto eu devo ir? Qual é o deserto? Onde existe aridez na minha vida? Eu tenho que encarar. Porque é muito interessante isso. Às vezes a gente deseja, inclusive na fé, só viver as coisas boas, né? A gente só quer viver a graça, a beleza, que maravilha. Mas de vez em quando, para que a nossa fé amadureça, para que a nossa fé cresça, seja realmente autêntica, a gente tem que enfrentar as dificuldades. No tempo de Jesus, encarar a dificuldade era atravessar o deserto. Qual é o seu deserto? Qual é a sua dificuldade de fé que você tem que atravessar? Não dá para fugir do deserto. Ou nós atravessamos o deserto, ou fugindo dele a gente se perde dentro de outras realidades, ou dentro do próprio deserto, que é a nossa vida espiritual. Então somos convidados a atravessar com Jesus, guiados pelo Espírito, este deserto. O deserto da nossa vida, e também o deserto da nossa sociedade, né? Porque nós, enquanto sociedades, vivemos um deserto. Temos dificuldades enquanto sociedade. A ausência de Deus a gente experimenta. A ausência de humanidade também, no mundo de hoje. Então, qual é o deserto que Deus, nesta quaresma, me convida a atravessar? Devemos ter esta coragem, gente. Coragem de ir ao deserto. De ficar um tempo mais sozinho. Escutar a voz da própria consciência e a voz da própria presença de Deus, para escutar o nosso coração e escutar a vontade do Senhor. Será que nós temos coragem de parar um pouco, entrar nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, no nosso deserto, se colocar na presença de Deus e falar assim: Deus, me dá a graça, me dê a graça de enxergar eu mesmo, de me enxergar nas minhas qualidades, meus defeitos. Deus, me dê a graça de enxergar a realidade. Temos a coragem de, na quaresma, fazer esse pedido? Hoje a gente tem medo do deserto. A gente busca várias coisas para fugir do silêncio, da reflexão, da oração. Até a nossa oração hoje é uma barulheira. Quanto mais gritaria, melhor. A oração cristã não é assim. Jesus, toda vez que ia rezar, saía lá para as 4 horas da manhã, ninguém sabia como é que ia, e ficava sozinho rezando e não dizia quase nada, só no silêncio. O evangelho de hoje nós estudamos, Jesus é conduzido ao deserto, mas Jesus não dá uma palavra. Diferente, por exemplo, do evangelho de Mateus e de Lucas, o evangelista Marcos não fala que o demônio, Satanás, apareceu oferecendo coisas para Jesus. Só fala que ele foi tentado, não fala quais foram as tentações. Marcos é um pouco mais resumido, mas para dizer também que não importa qual a
quando fez esse caminho do deserto? Até Jesus foi tentado. Quando a gente faz esse movimento, né, de voltar para dentro de nós mesmos, aí nós vamos encontrar primeiro a graça, mas também as tentações. Porque Satanás não quer que a gente volte para Deus. Quer? Quer não. Ele não quer. E também, porque quando a gente faz esse caminho, geralmente a gente vai se tornando mais amigo e mais humano. E isso também Satanás não quer. Jesus foi ao deserto, diz o evangelista Marcos, e lá ele foi tentado por Satanás. O que significa ser tentado por Satanás? Isso também acontece conosco, né? Significa ter diante de nós propostas que não são de Deus. Tem um santo na igreja que ele fala que nós podemos servir a duas bandeiras. Na nossa vida a gente pode carregar duas bandeiras. Ou a gente carrega a bandeira de Jesus, ou a gente carrega a bandeira de Satanás, a bandeira do inimigo, do espírito do mal. Escolher carregar a bandeira de Jesus, escolher jogar no time de Jesus, implica escolher três coisas. Primeira, é o desapego. Não tem como seguir Jesus se formos apegados. Depois, deixar para trás as honras. E por último, deixar para trás o orgulho. Caso contrário, se a gente gosta de ter muita coisa, se nós gostamos de ter muitas honras, de ser reconhecido, aplaudido, e se em última instância o Deus da nossa vida é o nosso orgulho, é o nosso umbigo, como ele costuma dizer, aí nós estamos debaixo da bandeira do maligno, não da bandeira de Deus. E geralmente, meus irmãos e minhas irmãs, as tentações que aparecem em nossa vida são sempre para deixar o caminho de Deus. Por que Jesus foi tentado? Se a gente continuar andando ao caminhar, ou a sua visão. Ele foi tentado para não começar a missão. 30 anos sem fazer nada, no sentido missionário da palavra. Jesus só fez missão 3 anos, que a gente sabe, né? Foi batizado, foi para o deserto, e depois passou 3 anos aí, se a gente assume que ele morreu com 33. Então, durante um grande período da vida de Jesus, ele foi refletindo, ele foi discernindo como que ele poderia servir o seu Pai, nosso Deus. E aí, quando ele resolveu começar, a primeira coisa que veio foram as tentações. O demônio colocou essa tentação na vida de Jesus. O perigo de não assumir a missão. Todos nós temos essa tentação. A tentação de não assumir o que Deus quer que a gente assuma. E aí devemos nos perguntar, será que muitas vezes eu não cedo a esta tentação? Elas podem até ter nomes, as tentações, né? Para assumir a missão, uma das primeiras tentações é a preguiça. Já pensou se Jesus tivesse preguiça? Outra tentação é o medo. Se nós tivesse medo, ele não sabia de tudo que ia acontecer ali na sua missão. E ele tinha acabado de ver João Batista sendo preso, gente. O primo dele, aquele que o batizou. Jesus foi catequizado por João Batista. Antes de iniciar a missão, ele viu João Batista ser preso, seu catequista ser preso. Vocês acham que Jesus começou a missão com pouco medo? Ele sabia que ele seria preso também. Então, uma das tentações também de Jesus foi deixar para trás a missão por causa do medo. E nós hoje, será que temos medo